Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Lume, execução de projetos de iluminação. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Clube do Livro Espírita, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. E hoje está conosco nosso querido amigo da Sociedade Espírita União dos Fiéis, José Milton. José Milton é trabalhador lá daquela casa que abriga também os nossos queridos Alexandre Bregão, a Marta Ehlers e a Tereca. Os três já estiveram aqui no nosso programa. José Milton, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Espírita. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para falar sobre mediunidade. O agradecimento é nosso. É uma oportunidade que temos, né, de repassar, digamos, algumas informações com relação à doutrina dos espíritos, né, que está aí para todos nós, né? Exatamente. Para nos clarear muitas coisas, né, José Milton? Com certeza. José Milton, já que o nosso assunto é mediunidade, em se falando mediunidade, vamos falar de médiuns. Agora, aquela pergunta clássica quando se fala em mediunidade. Quem são os médiuns? São anjos que caíram aqui na Terra para nos dar conhecimento sobre a mediunidade e a comunicação com o mundo dos espíritos, ou não? Segundo o livro dos médiuns, né, os médiuns são os intérpretes, ou seja, os intermediários, né, do mundo físico com o mundo espiritual. Então, por eles, né, é que vêm as mensagens, vêm as orientações, os ensinamentos, né, que são, digamos, ofertados pelos espíritos superiores, né? Então, os médiuns têm essa tarefa. Além dessa tarefa, logicamente, tem uma outra tarefa que é a assistência, né, aos irmãos, por exemplo, desencarnados e que, no momento da sua existência, precisam mergulhar, digamos assim, fazer aquele mergulho, como se chama, o choque anímico, né? Para que eles possam, digamos assim, se inteirar também de algumas orientações, isso no grupo mediúnico, né? Mais precisamente, de algumas orientações e dali seguirem, né, suas trajetórias para futuramente retornar, né, ao plano terreno. Então, o médium, ele é um intermediário, né? É o intérprete, é ele que vai interpretar no caso da mediunidade consciente, né? Desculpa, você, só fazendo um linkzinho, os médiums são, digamos assim, seres especiais, são privilegiados, por exemplo? Não existe privilégio, né? Deus não privilegia ninguém. Até porque ser médium, né, não é, digamos assim, uma coisa fenomenal, né, uma coisa que... Nem ser melhor que os outros. Não, porque o médium, né, significa trabalho, né? Resgate, poderíamos dizer, né? Então, não há privilégio nessa questão do médium, né? Perfeitamente. E tem uma classificação, acho que do André Luiz, que nos fala também que quem são os médiuns, né? São aquelas pessoas que falharam drasticamente, né, em outras reencarnações e que retornam, né, com a mediunidade
para servir, né? Para trabalhar. Exatamente, né? Existe uma classificação, né? Que eu acho que mais adiante, se não me engano, tem essa, que é a questão da mediunidade de provação, né? Certo. Sim, exatamente. Muito bem. E quais seriam os primeiros sinais da mediunidade, Sr. José? Como é que a gente pode diagnosticar, vamos dizer assim, né? Sinais, né? Normalmente o que a literatura traz é que existem alguns sintomas, né? Certo. Alguns sintomas, por exemplo, que as pessoas apresentam. Ali a irritabilidade, por mais estranho que pareça, né? A irritabilidade, a questão do sono, sem um motivo justificado. Por exemplo, a pessoa dormiu bem à noite, por exemplo, e está com sono, né? Uma enfermidade, por exemplo, sem um diagnóstico, né? Então, pode sem também... diagnóstico físico, por isso, exemplo. pode ser um sintoma, né? Também da mediunidade. Então, são N as possibilidades que Perfeito. podem denotar, digamos, que determinada pessoa está apresentando alguns sinais de mediunidade. E aí tem que educar, né? Exatamente. O grande problema, né, José Milton, é a família entender que isso não é loucura. Em muitos casos acontece da família julgar o médium que tem essa faculdade da mediunidade como um esquizofrênico, alguma coisa assim, né? Isso pode acontecer? Segundo, eu vou fazer uma citação aqui Fica à vontade. do Emmanuel, né? Bem dentro dessa questão, o Emmanuel ele coloca, né? Dizendo que 90% das pessoas que se encontram nos nosocômios, né? É problemas de mediunidade. Não é questão de loucura. Sim. Né? O tratamento provavelmente que deram a essas pessoas é que levaram elas à loucura, né? Então, isso é uma coisa, por exemplo, que para nós espíritas, né, é um alerta assim, bastante importante. Então, as pessoas que provavelmente cheguem, por exemplo, nas casas espíritas, que estão apresentando um quadro e que alguém pode diagnosticar como esquizofrênico, né, então tem que avaliar bem isso, que muitas vezes, né, tem um componente, por exemplo, espiritual. Logicamente, sem menosprezar a parte médica. Médica, né? Claro, sem dúvida. Questão 459 do Livro dos Espíritos, né? Kardec perguntou aos amigos espirituais, né, se os espíritos desencarnados influenciavam nós aqui encarnados. E a resposta foi de que muito mais do que nós podemos imaginar, por vezes são eles que nos dirigem, né? Então, como seria assim, médios involuntários? Nós podemos ter médios que não sabem que são? Sim, porque pode acontecer, por exemplo, o fenômeno, né, por meio deles, mas eles não têm consciência. Correto. O fenômeno está acontecendo, né? Sim. É diferente daquele que é consciente porque ele lembra, né? Correto. O que passou por ele, por exemplo. Agora o inconsciente não. Né? Ele não lembra da comunicação. Né? É a revelia, como se diz, né? Do médium, do médium inconsciente. E existem muitas classificações de médiums, né? O que, José Milton, tu pode nos falar a respeito dos médiums audientes? Audientes, imagino que seja aqueles médiums que ouvem os espíritos, digamos, conversam com eles, inclusive. São os médiuns que ouvem, né, os espíritos. E até parece, digamos assim, que eles ouvem ao ponto de entrarem, muitas vezes, em conversação com eles, né? Perfeito. Entende? E lembram depois até dessa conversação, né? Então conversam como que o espírito fosse, tivesse ainda encarnado, né? Perfeito. Entende? O médium, o médium audiente, ele apenas ouve, ele não enxerga, digamos, ou... A não ser que seja evidente, né? A não ser que seja evidente. É a nossa próxima pergunta. Aqui. É a nossa próxima pergunta. Quer dizer, tratando-se de médium audiente, então entende-se que ele ouve. Isso. Os espíritos, né? Perfeito. Entende? E os videntes enxergam. E esses têm a possibilidade de ver, né? Enxergar. Os espíritos. E todo médium vidente, ele enxerga com clareza o espírito que se apresenta para ele,
Ou alguns enxergam com clareza, outros nem tanto. Uns, eu já ouvi falar, porque eu não sou médium, já li alguma coisa a respeito, que uns enxergam, digamos, apenas da cintura para cima. Eu não sei se tem alguma veracidade nisso. A princípio, né, segundo o livro dos médios, o médium vidente ele vê os espíritos, né? Embora seja digamos assim, uma ocorrência rara, né? E ela não é permanente, ela é temporária. Por isso que muitas pessoas, muitas vezes, dada uma faixa da sua existência, passam a ver espíritos, né? Até um certo tempo eu não vi, agora estão vendo, né? Mas isso também não vai se prolongar. Tudo tem um objetivo, né? A questão é, por exemplo, quando me vejo num quadro desse, é me perguntar, quer dizer, o que Deus quer comigo, né? Com isso, por que eu estou vendo, né? Então, alguma razão tem que ter. A questão é eu buscar saber, né? Por que essa razão. Agora, ela não é permanente, ela é temporária, né? Mas esse temporário pode ser um tempo pequeno, um tempo médio, um tempo longo. Sim. Não significa dizer que exista uma regra geral para isso, 3 meses, não, 6 meses. Sim, não, e ela é rara, né? Porque imaginemos assim, ó, é como aquele que ouve. Então ele ouve, ele está na rua, caminhando, ele está conversando. Vamos dizer assim. Por isso que muitas pessoas dizem, fulano, né, endoidou, ficou, né? E o vidente é a mesma coisa, né? Então ele vai começar a ver espírito em tudo que é lugar, né? E isso vai ser um transtorno para a pessoa, né? E até para os familiares. Então por isso que ela é rara isso, né? São raras as pessoas que veem, né? Que têm essa faculdade, digamos, de ver. E às vezes é como eu disse assim, ó, é você ver, né? Já aconteceu comigo, por exemplo, de ver e passou meses depois não vi mais nada, né? Entende? Então não é uma coisa que é permanente. Porque considerando que todos nós somos médios, né? Questão 459 que tu te referiu, imagine toda a população vendo espírito, né? Seria complicado, né? Ia ser muito complicado. Entende? Seu José, vamos falar um pouquinho sobre os médiuns de pressentimento. O que o senhor nos diz? Os médiuns de pressentimento são... porque pressentimento, na verdade, é uma intuição, né? Intuição, certo. É uma intuição, né? Então, esses médiuns são intuídos, né? De alguma forma. Desculpe. E a intuição, né, é aquela coisa assim, ó, que o médium parece que tem alguém, né, que está falando, né, sugerindo, certo, né, alguma coisa, né, e é uma voz, por exemplo, que fala no seu íntimo, né, digamos assim, ou então externo, né. Por exemplo, lá no íntimo dele, internamente, por exemplo, ele ouve, né, aquela voz que está martelando, né? Certo. Ou às vezes é externo, né? Como alguém, nós aqui estamos conversando e você, no caso vocês estão ouvindo, né? Perfeitamente. Seria uma coisa meio esse pressentimento, ele vem mais exatamente, digamos assim, do anjo de guarda do médium, ou um espírito que se afine com aquele médium e deseja através dele fazer alguma revelação, alguma coisa assim? Até pode, porque tem uma situação assim, ó, que, por exemplo, eu posso receber, digamos, tanto da parte do intuitivo quanto inspirado, né, que está dentro do pressentimento. A gente vai a algum lugar, por exemplo, resolve, vamos, né, tal, e aí tu, intuitivamente, tu recebe diz assim, não, é bom não ir, né? Não vai porque não vai dar certo, né? Então você ouve, recebe aquela... Mas muitos não dão bola, né? A gente não dá importância, né? Certo. Mas foi dito. Ou então ao contrário, né? Sim. Você vai lá que, né, vai dar tudo certo, vai, né? Perfeito. Então a nossa questão é que nós demos pouco ouvidos, né? Aquelas coisas que necessariamente nós deveríamos prestar mais atenção, né? Corretamente.
Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, CEDIC, Clube do Livro Espírita, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. A gente volta rapidinho em 2 minutos. Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Lume, execução de projetos de iluminação. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, CEDIC, Clube do Livro Espírita, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Está conosco hoje o nosso querido amigo lá da Sociedade Espírita União dos Fiéis, José Milton Mendes de Paula. E o nosso assunto é mediunidade. E vamos dar continuidade sobre o nosso assunto falando sobre o maior médium espírita da atualidade, chamado Divaldo Pereira Franco. Que tipo de médium, José Milton, é esse tal de Divaldo Pereira Franco? Quer dizer, falar de Divaldo Pereira Franco, né, é uma das coisas assim que não é muito simples, né? Mas pelo que se tem, por exemplo, alguns dados, né, que se pode trazer, Divaldo, né, desde criança já se via, né, as voltas com a mediunidade, né? Então ele conta também que às vezes apanhava muito, né, nesse caso porque ele via os espíritos, ele desde os 4, 5 anos, né? Mandava um recado por ele, né, para algumas pessoas, e aí a pessoa não entendia muito bem, né, então a família também não aceitava. Mas, como você diz, né, ele, desde jovem, tem diversas faculdades, entre efeitos físicos e intelectuais, né? Então tem essa... mas aqui predomina, por exemplo, na Divaldo, a mediunidade que é predominante é a psicografia, né? Psicografia. Divaldo. Tanto é que ele tem aí mais de 250 livros, né, psicografados, uma média de mais de 8 milhões de exemplares, né? E quem assiste às palestras do Divaldo, escuta ele contar histórias que ele conversa, como nós estamos conversando Sim. aqui, conversa com os espíritos, como a gente dialoga Sim. entre nós encarnados. E então isso aí traz para ele uma bagagem de conhecimento, não só através da literatura, mas também através da espiritualidade Sim. para com ele, né? E o Divaldo, junto com o Chico, como tu acabaste de dizer, eles apanharam muito na infância por causa... Sim, né? Isso, e tem um fato assim bem... Por exemplo, Divaldo, aos 22 anos, né, foi que ele começou a psicografar, né? E Divaldo tem uma passagem também que ele conta, por exemplo, com relação a Joana de Ângeles, né? Que ele estava numa doutrinária e
Aí Joana chegou para ele e perguntou, escuta, tu não vai trabalhar, né? Não vai por passe? Ele disse, mas tu não tá vendo? Eu tô com uma baita dor de cabeça, como é que eu vou dar passe, né? Não posso? Ela disse, ué, mas eu tô morta e tô trabalhando? Né? Sim, então, no caso que você disse, ele tem essa conexão, né? Direta com a espiritualidade. Joana, né? Com Emmanuel, então... Desculpa, mas não posso perder esse gancho até para os nossos telespectadores, o nosso telespectador ou telespectadora que não sabe quem é Joana de Ângeles. Sim. Falasse em Joana de Ângeles, sim. Quem é Joana? Joana de Ângeles, né, é um espírito que assiste Divaldo Pereira Franco, né, e que grande toda, digamos assim, a obra de Divaldo, né, digamos, está inspirada por ela, né? Digamos, mentora, em Joana de Ângeles. Né? Isso, sua mentora espiritual. Mas a questão focada na psicologia, por exemplo, né? Certo. Aquela série psicológica que chamam, né? Correto. Entende? Então, toda ela é inspirada, né? Ou intuída, ou por Joana de Ângeles, né? Muito bem. É uma instrutora, digamos assim, espiritual. do Divaldo Pereira Franco, né? Muito bem, Sr. José. Já falamos do Divaldo. Vamos falar um pouquinho sobre Chico Xavier, com relação à mediunidade, às mediunidades, né, do Chico Xavier. O que você pode nos falar? Chico Xavier também, né? Mas ele já veio por um outro viés, digamos assim, né? Sofrimento, né? Sim. De Chico Xavier, né? Então passou por várias situações, por exemplo, e ele traz também já como um resgate, né? Né? E aí entra, digamos, junto com ele, né? Que vem acompanhando ele também há muito tempo, Emmanuel, né? Que a gente tem conhecimento hoje e que em tempos passados foi Manuel da Nóbrega, foi o presidente da Judéia, que o Públio Lentulus, né? Isso. Isso. Então esse vem acompanhando ele já por várias reencarnações, né? Vem trabalhando junto, né? E ele mesmo, por exemplo, com todas as dificuldades, por exemplo, na visão principalmente, né, que ele teve, ele acabou vencendo, né? Certo. E por isso hoje ele tem o professor Herculano Pires, por exemplo, denomina que Chico Xavier é o homem psi, né? E o Elias Barbosa diz que Chico Xavier trata-se do maior médium psicográfico do mundo, em razão também da grande obra, né, que ele... Mais de 400 livros, né? 412, parece. É um número bastante expressivo. Exatamente. O que Joana de Ângeles é para o Divaldo, Emmanuel foi para o Chico. Porque o Chico já desencarnou. Isso. Foi para o Chico? Foi para o Chico. Por aí? Com certeza. Com certeza. Certo. Muito bem. Tem até uma passagem no avião, né, que diz, né? Ah, sim, sim. Que o avião entrou numa turbulência e ele se apavorou, né? Aí o Emmanuel... Isso está falando do Chico, né? O Chico. Sim. E aí o Emmanuel disse para ele, mas o que é isso? Porque mas tu não vê que o avião vai cair? Vamos morrer todo mundo? Ele disse, mas então morrer com dignidade, né? Chamou a atenção morrer dele. Com dignidade, tá Isso. certo. Isso aí. Agora, José Milton, a mediunidade, ela é uma imposição antes do próprio espírito reencarnar? Ela é uma imposição ou um pedido do reencarnante para, quando reencarnar, ser médium aqui na Terra? Considerando que a mediunidade, ela não é para uma encarnação só, né? Ela é para muitas existências, né? Mas pode ocorrer 3 situações, né? Por exemplo, um caso ela pode ser provacional, ela pode ser trabalho ou pode ser uma missão, né? Começando pela última, por exemplo, um professor, por exemplo, né? Quem opta pelo magistério, por exemplo, né? Então é uma missão. O médico, né? Uma missão, né? Então qualquer tarefa, por exemplo,
Então, são missões. A questão da promoção social, as pessoas envolvidas com promoção social, então é uma missão, né? O trabalho, né? O trabalho benemérito, por exemplo, o trabalho no bem, né? Então, é uma tarefa, muitas vezes a gente não vê isso, né? As pessoas se esforçando, trabalhando, a gente não se dá conta disso, né? Então, o médium não é só aquele que tem que estar lá no centro espírita, na mesa mediúnica, né? Psicografando ou psicofonando, não é isso, só isso, né? Então, tem a questão que é também, que pode ser uma provacional, uma prova, né? Que aí quando eu estava estudando, até estava verificando isso, quer dizer, Chico Xavier muitas vezes se encaixa nessa. Também nesse item, né? Em razão do que ele passou no início, né? E já vem de uma outra existência já nessa mesma linha. Né? Tu falaste em prova, em missão. A mediunidade pode ser, e é uma pergunta que eu estou fazendo, pode ser uma expiação, por exemplo? O que outras religiões chamam de... agora eu vou ter que castigar te tornando um médium. Essa possibilidade, ela não existe. Não existe, porque mediunidade, ela é trabalho, é uma ferramenta de trabalho, né? E aí o gigante deitado aqui, Jerônimo Mendonça, né? No livro dele, ele coloca, tem uma passagem que diz que, digamos que o médium, né, com a mediunidade, sem mediunidade, ele levaria, por exemplo, 1000 anos para evoluir. Com a mediunidade, ele evolui em 200 anos. Bem empregada a mediunidade. Exatamente. Né? Bem trabalhado. A mediunidade com Jesus, né? Isso. Né? Porque tem muitos que empregam mediunidade não tão para o bem, né? Sim, sim. Promoção pessoal. Sim, sim. Aí, ao invés de fazer em 200 anos, ao invés de 1000 anos, fazem em 1500. Não, aí vai se comprometer mais e com certeza na próxima eu vou ter que fazer o que eu vim fazer agora e mais o que me comprometi, né? Perfeitamente. Me diz uma coisa, Sr. José, projeção astral é mediunidade? O que o senhor pode dizer? Essa questão é complicada, né? Sim. O Livro dos Espíritos, lá tem um capítulo que fala da emancipação da alma. Perfeito. E aí pega a questão 400 até a questão 455. E ele vai falar dos sonhos, vai falar do sono, vai falar do êxtase, vai falar do sonambulismo, de toda uma série de situações, né? Que está embutido, por exemplo, essa questão. Porque o que é essa projeção astral ou a emancipação da alma? É o espírito sair do corpo. Né? Perfeito. Então o corpo, por exemplo, relaxa, né? Dorme e o espírito sai. Não há necessidade dele. O espírito não tem necessidade de descanso, né? Então, qualquer momento que o corpo relaxou, o espírito sai. Se emancipa. Ele se emancipa, ele sai, não se desliga, né? Claro, claro. Porque não pode confundir sair com desligar. Desligar ocorre o desencarne, né? Exato. Do espírito, né? Então, a questão de sair. E isso, né? Na visão espírita, né? Essa projeção ou a viagem astral que muitas pessoas colocam não é mediunidade, né? Sim. Não tem nada a ver com mediunidade. É um exercício espiritual, vamos dizer assim, né? E às vezes isso também, assim, tá ligado, por exemplo, à vaidade, por exemplo. Né? Eu, pelo menos, consegui pegar essa questão, assim, da vaidade. Porque aí eu vou lá e digo, hoje eu fiz uma projeção astral. Mas por que hoje? Se nós fazemos todos os dias. Quando dormimos. Quando dormimos, né? Perfeitamente. A questão do entendimento. Perfeitamente. Infelizmente, o papo está muito agradável, mas o nosso tempo terminou. E em terminando o nosso tempo, nós queremos agradecer ao José Milton por ter aceito o nosso convite para participar do nosso programa, falando sobre mediunidade. E deixamos à tua disposição esses momentos para o que tu quiser falar, José Milton. Então nós só vamos fazer uma colocação que eu anotei aqui, bem interessante assim. Então muitos companheiros, né, solicitam orientação do céu para a vitória nas provas da terra. Mas em verdade não necessitamos tanto de novos roteiros esclarecedores, e sim da ação
mais intensa na obra edificante do bem, né? Não nos detenhamos na expectativa de que dos que adoram o Senhor, sem qualquer esforço para servi-lo. Ele próprio legou-nos, com a boa nova, um mapa luminoso para a romagem terrena. Então, em outras palavras, né, dizer, não adianta eu só conhecer os ensinamentos de Jesus, por exemplo, né, achar interessantíssimos, se não colocar em prática, né? E não colocar em prática, né? Então, Perfeito. a mensagem seria essa para... Perfeitamente. E com essa mensagem, nós estamos encerrando o nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, CEDIC, Clube do Livro Espírita, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Lume, execução de projetos de iluminação.